Olá! E aí? Oi, boa Gente, noite. vai chegando aí. Fala, meus amigos, como é que estão aí? Oi. Hi! Gente, se puderem, por favor, entra no aviãozinho aí, manda pros seus amiguinhos. Ó, eu tô fazendo isso exatamente agora, tô incomodando um tanto de amigos meus. Manda essa live aí pro pessoal. Hoje a Tamires vai estar com a gente vai falar sobre vida de oração. Eu, na verdade, não vou falar muita coisa não, nem a Bru, a gente só quer mais ouvir a Tamires. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Ainda não. Vocês estão felizes, gente? Os amigos já estão on. Hey, não foi avisado no grupo? Pô, nem tô sabendo, gente. O pessoal que tinha que estar cuidando disso não fizeram isso? Ah, a Tamires chegou. Deixa eu enviar a solicitação para ela. Enviei uma solicitação para você aí, Tamires. Aí, Ei, gente! Olá, Tudo bem? Como é que vocês estão? tamo bem. tamo Que horas são bem? aí agora? Aqui são 6h03 da tarde. Ah, então tá Tá de tranquilo. boa. Tá de Aqui, boa. aqui são meia-noite. Ô, Glória! Como é que, como é que tá o neném aí, na barriga? Tá bem, graças a Deus, crescendo saudável. Ai, que Eu bom. tava, eu tava falando algum dia desses nos stories que eu ainda não te conheço pessoalmente, mas a gente tem tanta amiga em comum. É Eu verdade. pelo menos para mim, eles só ficam contando as suas histórias boas. O Mark tá sempre por aí agora, ficou falando muito de você a última vez que eu tava com ele. Ah, meu querido, o Dani que foi pegar ele no aeroporto aqui esses dias. A gente, meu Deus, ama de paixão. O Mark é um paizão, né? É, ficaram me mandando os vídeos de vocês aí também nas tendas pré-descendo. Então, a gente está muito feliz mesmo de estar fazendo essa live com você. Só para te contextualizar um pouquinho, contextualizar a galera também. Agora, no final de junho e começo de julho, a gente vai fazer 4 ou 5 dias no YouTube falando sobre inconstância, né? Você é ministra há muito tempo, eu também, a Bru também. A gente, como casal, a gente é pastor também local. A gente está começando uma igreja aqui em Londres. E uma das grandes dificuldades, não só dos jovens, mas talvez do nosso tempo, seja a constância. Uhum. E então a gente vai gastar um tempo, né, 4, 5 dias falando sobre isso, do dia 27 até dia 30, 27, não, é Vinte e isso, sete a 30 de vinte e junho. sete a 30 de junho. A gente vai gastar esse tempo falando sobre inconstância e tudo mais. E aí, dentro desse tema, a gente foi abrindo subtemas, né? E a gente está trazendo alguns amigos. Semana que vem, a gente vai ter outros amigos também conversando. E aí, um dos temas que a gente, para falar de inconstância, a gente tem que tocar é a vida de oração, né? E eu, cara, eu conheço muitas canções suas, muitas composições suas, eu sei do ministério. As suas canções, elas transparecem a sua devoção de uma maneira muito forte, é muito real, né? É muito visível quando a gente está ouvindo algo que é genuíno e algo que não é. Eu acho que você também você entende o que eu estou falando. Mas o que acontece muitas vezes nesse meio ministerial, e às vezes as pessoas que nos seguem, elas sonham muito, né, em estar no ministério, fazer coisa e tal. Mas o que acontece muitas vezes é que até o ministério nos rouba da Hum. constância. Então,
A gente estava até conversando agora, a nossa proposta é mais ouvir você, ouvir o seu coração, ouvir a sua história com esse tema oração, com esse tema lugar secreto, aquilo que Deus tem falado com você. O nome que o pessoal colocou para essa live em específico é Eventos On e Vida de Oração Off, né? Como isso tem acontecido no nosso tempo. A gente queria mesmo começar esse momento te ouvindo. Eu, assim, que acompanho de perto, né, o Ale com essa questão de sair para ministrar e tudo mais, e versus, né, a vida comum, sei como é que funciona, mas a maior parte da galera não tem contato com alguém que viva isso, né, e a gente queria ouvir de você, assim, como é para você equilibrar isso, né, porque muitas vezes acabam sendo muitas viagens, muitas ministrações, muitas demandas, e o ministério que deveria, que às vezes parece que é o nosso prêmio, né, por ser alguém de Deus, acaba nos roubando de Deus. E a gente queria ouvir de você como você concilia isso, o que você entende acerca de estar on e off, né, o tempo no secreto versus como dar frutos também, enfim, naquilo que as pessoas podem tocar e ver, né, da sua vida. E a gente queria ouvir você. Bom, vamos começo. Gente, muito feliz de estar com vocês aqui. Realmente é um pouco do que o Ale disse, né? A gente sabe de ouvir o fruto, de ver o fruto na vida, a gente consegue perceber o que é genuíno e o que não é. E a nossa casa ama muito a família de vocês. Não só na questão das canções, né? Eu acredito que muito mais testemunho de vida. Eu tenho a impressão que nesses dias, é o que eu mais tenho ministrado aqui, inclusive, eu tenho a impressão que nesses dias a gente olha, por exemplo, para a vida de Balaão, e Balaão seria o tipo de cara que é aprovado, né, principalmente no Brasil. É um cara que viu Jesus, né, viu o anjo do Senhor, viu o milagre, fez maravilha, um tanto de trem respeitadíssimo nas nações. A Bíblia chama ele de falso profeta, mas ele é o tipo de cara que é aceito hoje no meio da igreja. Isso é assustador para mim. E então o que nós mais temos olhado não são vidas que produzem alguma coisa. Muita gente está produzindo alguma coisa em nome de Deus, mas é de fato olhar para Mateus capítulo 7 e saber ter esse temor no nosso coração. Será que nós vamos ser daqueles que vão ouvir eu te conheço? Ou nós somos daqueles que vão dizer eu profetizei só e eu não sei quem é o Senhor, e o Senhor não me conhece, né? Apartai-vos de mim. Então, para mim, a vida de oração ela começou muito cedo, muito antes do ministério. E eu acredito que esse é o primeiro ponto, acho que o mais principal de todos, é que eu vim de um lugar, eu vim de uma época, eu me converti na igreja presbiteriana, eu tinha 4 anos. A minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 3. E eu passei a frequentar essa igreja e tal. E um dia, a titia da escola dominical, a tia Sheila, pregou sobre a cruz. Quando eu me dei conta, era um domingo de manhã, né? E eu tava lá chorando e dizendo que eu queria um Salvador. Era fevereiro de 98. E naquele mesmo mês, tinha um show de talentos na igreja. E aí, naquele show de talentos, era muito comum, né? Tipo assim, show de talentos, eu cismei com a minha mãe. Mãe, quero cantar, quero cantar, quero cantar. E fui com ela, nem sabia que eu cantava ainda. Eu só gostava de cantar, mas não sabia que tinha alguma veia pra música, nem nada, ninguém na família. E aí, eu cantei uma música chamada Jesus Criança. E o final da música dizia, eu quero ser também Jesus. E ali acabou o playback, a música acabou e eu continuei cantando. Eu quero ser também como Jesus. Primeira vez cantando, coloquei meu primeiro espontâneo ali. E aí, cara, e ali, eu cantando Eu Quero Ser Também Como Jesus, eu fui baseado no Espírito Santo. Desci correndo por causa da minha mãe, já orando em língua, já fui pensando na presbiteriana, tradicional, em choque, assim, na época. Mas o mais louco, assim, é que eu cresci nesse contexto com o meu relacionamento pessoal com Jesus desde a minha infância. Eu acho muito legal, inclusive, quando as pessoas falam de um testemunho de pessoas que, cara, elas foram pra lama, elas rolaram, deitaram, pintaram e bordaram na mão do diabo, e aí o Senhor resgatou essas pessoas. Isso é lindo, para mim isso é maravilhoso, é a obra redentora de Jesus.
Mas eu também acredito que o Senhor pode levantar pessoas que estão consagradas desde a sua infância, que não abriram mão do Senhor, né? E isso só é possível através da vida de oração. Então, eu acordava, às vezes, de madrugada, 4, 5 anos de idade, eu encontrava minha mãe, meu pai não era cristão ainda, eu encontrava minha mãe de madrugada de joelho, meu pai não gostava de crente, então ela esperava ele dormir para orar e para ler a Bíblia e tal, e aí eu levantava e ia do lado dela. E eu ficava de joelho, óbvio que em 20 minutos eu estava dormindo, e ela orava, né? Minha mãe era bem raiz, assim, tipo, orava de joelho e tal. E ela varava madrugada, 4, 5, 6 horas de oração diária. Então, essa foi uma coisa que eu vi na minha casa de sempre, né? Então, inclusive, muitos pais falam isso comigo, assim, eu queria tanto que meu filho fosse um homem de oração, uma mulher de Deus, né? Lá, 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 mas não são. Porque, na verdade, eles estão copiando a vida que eles estão vendo em casa. E para mim foi isso. Eu comecei a vida de oração porque eu via a vida de oração da minha mãe, porque eu via a devoção. A minha mãe lia a Bíblia a cada 3 meses. Foi assim que eu cresci na minha adolescência. A cada 3 meses eu lia a Bíblia inteira. Então, essa devoção nasceu para mim antes de nascer o ministério. Entende? Sim. O que eu vejo hoje, e para mim é muito louco essa parte, assim, é que é literalmente isso, como a Bruna falou, o ministério virou o prêmio, aquilo que as pessoas querem ter. Sim. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, tipo, como é que eu faço para ser um ministro que vai fluir no Espírito Santo? Eu quero fluir no Espírito Santo. E a pergunta é genuína. E não há mal nisso. Mas quando o meu principal foco é fluir no Espírito Santo, é usar ele, né? O meu pai no Senhor, Gregório McNulty, falava muito isso, eu custei muito a entender isso, inclusive. Ele falava, todo mundo quer usar ele. Todo mundo quer usar ele. E para mim, o relacionamento com Deus não pode ser de uso. E a gente, por muito tempo, inclusive, o Brasil fala muito disso, né? Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. E aí fica aquela sensação de, então eu vou usar Deus também. Mas antes, Deus não quer só te usar. Deus não quer que você faça milagres e maravilhas. Deus tem inclusive os que não são dele para fazer isso, se ele quiser. Os que vão chegar diante do Senhor Jesus e vão dizer, em teu nome profetizei, expulsei demônios, fiz prodígios, sinais, maravilhas. O que ele mais quer é um relacionamento. Então, para mim, a vida de oração, ela tem que começar antes do ministério. E eu vejo o oposto isso nos nossos dias, que para mim é assustador. Assim, são 24 anos caminhando com Jesus, final do ano 25. E o mais assustador para mim é ter conhecido uma geração antes que veio da vida de oração e construiu um ministério, não pelo ministério, mas construiu um relacionamento no Senhor e o Senhor os enviou depois. E agora encontrar a nossa geração que é imediatista, né? E ela é tão imediatista que ela quer o fruto do ministério sem a vida comum de oração, né? Ela quer para tudo. Ela quer um casamento saudável, mas não quer ser um solteiro saudável. Ela quer... Entende? Então, para mim, começa aí nesse lugar onde eu penso que a vida com Deus era um passo de mágica, ela não é um processo. Onde a galera tá aí usando o Senhor. Tipo, eu quero... E entende, inclusive, e acha que ministério tá no Instagram fazendo live. E isso aqui não é nosso ministério. Sim. Isso aqui é o nosso serviço que nós podemos prestar aí para os irmãos que estão online. É mais uma ferramenta para nós pregarmos o evangelho. Agora, nosso ministério começa no nosso fruto dentro de casa, não é naquilo que as pessoas estão vendo, né? Eu falo muito assim, é o que eu mais ministro às mulheres, aqui o pessoal aqui em danças e tal. O que mais me assusta é quando eu começo a receber de gente que eu nunca vi na minha vida e dizer assim, você é a minha referência. Eu quero ser como você. Eu falo, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Vocês estão impressionados. Vocês se impressionam facilmente com o brilho da rede social. O cara postar uma foto orando, né? Orando. Uma foto de joelho e um texto bonito, com um versículo embaixo, não faz dele um homem de oração. Não faz dele uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então eu falo muito isso. Vocês estão pegando referências na vida de vocês. Você não sabe como é que eu trato meu marido? Você não sabe se eu sou uma boa amiga, você não sabe se eu tenho o fruto do Espírito em mim, você não sabe se eu sou amável, você não sabe se eu sou alegre, se eu tenho domínio próprio, no dia a dia da minha vida. E isso só pode ser produzido com a vida de oração, né? O fogo do Senhor, Deus né? Hebreus capítulo 12, Deus é fogo consumidor. Esse fogo consumidor, esse fogo não pode ser produzido porque ele é o caráter de Deus. E a gente não consegue distinguir isso porque os falsos estão caminhando da mesma maneira.
A gente olha para Elias e os profetas de Baal, tinha altar, os dois tinham altar, os dois tinham sacrifício. Os profetas de Baal, inclusive, tinham danças, tinham muito flagelo. Os dois tinham um cordeiro partido em cima do altar. Então, a mensagem parece que é a mesma, mas, na verdade, não é. Porque os homens não podem produzir o fogo de Deus. O fogo de Deus só vem por causa de Deus. Quando a gente olha para Hebreus 12 e ele fala por que o nosso Deus é um fogo consumidor, dando uma resposta, né? O porquê junto do português aí. Por que o nosso Deus é um fogo consumidor? Ele começa lá no capítulo 1 de Hebreus, e do 1 ao 10 ele discorre a supremacia de Cristo em tantas coisas. No 11 ele dá a galeria da fé, e no 12 ele fala agora, pois, cercados, então, portanto, de uma grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de todo o pecado. Então, para eu ter o fogo do Senhor, eu preciso me desembaraçar do pecado, mas eu não sei fazer isso sozinho. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. E eu só posso fazer isso através de uma vida de oração. Então, para mim, eu viajei o Brasil por 16 anos e acho que a coisa mais assustadora para mim é isso, é olhar pessoas que elas emendam a agenda, o ministério virou agenda, e ela emenda uma agenda na outra, ela não sabe nem qual foi a última vez que falou com o Senhor. Ela fala com o Senhor, ela lê a palavra para montar a pregação. E ela fala com o Senhor só para falar, oi, hoje eu vou ali no culto e o Senhor tem que manifestar a sua glória. Mas se o Senhor não fizer também, não tem problema não, que eu sei dar meu jeito, entendeu? Então, isso para mim é assustador. Isso para mim é usar a Deus. E eu acredito que esses dias, na verdade, estão contados, né? A pandemia veio aí, acredito que para isso, para colocar de novo nossos olhos para dentro. Então, eu sempre... Cara, é por misericórdia de Deus, assim. Mas porque eu vivi esse exemplo, a vida de oração para mim, ela nunca foi abandonada. Eu não sou o tipo de pessoa que vai orar todo dia no mesmo horário. Eu não sou assim. Eu não consigo funcionar desse jeito. Tem dia que eu vou acordar de madrugada, tem dia que eu vou passar a tarde orando, tem dia que eu vou passar a noite orando, mas eu não passo um dia sem falar com o Senhor, entende? Isso pra mim é... E as pessoas, muitas vezes, eu não sei se pra vocês é isso, até pra eu ouvir vocês, que eu não calei a boca até agora, mas eu escuto muito isso, as pessoas dizem pra mim assim, eu tô frio, eu tô fria, eu não consigo buscar o Senhor. Mas, na verdade, a própria Escritura, ela dá a progressão de como você ser quente. Se você olhar o Salmo 63, o salmista diz, eu te busco ansiosamente. Aí ele diz, a minha alma tem sede, o meu corpo te deseja, os meus ossos queimam. A galera olha para os ministros, eles vão dizer, não, eu preciso queimar primeiro, para o meu corpo desejar, para minha alma ter sede, aí depois eu busco. Mas a nossa alma, ela é responsiva, ela tem sede daquilo que a gente alimenta ela. Ela tem fome daquilo da gente dar ela de comer, né? Eu não sei se para vocês é isso. Mas é na disciplina do Senhor, né? No temor do Senhor e buscando. Quando tem fome, quando não tem fome. Sabendo que ele é uma pessoa. Eu não vou acordar todo dia do lado do meu marido e eu vou fingir que ele não existe. Sim. Se eu tô de TPM, se eu não tô, se eu acordei, se eu acordei e dormi mal ou não importa. É meu esposo, eu vou comunicar com ele, acordei do lado dele. Mas tem pessoas que passam dias da sua vida, anos, ignorando a presença do Espírito Santo e vão apagando o Espírito, né? Sim. Tem várias coisas que você falou que são muito boas, né? Eu também, a gente tem uma trajetória no Brasil, agora em outras nações também, e não só ministrando, mas também discipulando. Na verdade, a nossa ênfase como casal sempre foi o discipulado, né? E a coisa que a gente mais percebe é justamente as falsas linhas de chegada que o evangelho brasileiro, não só brasileiro, mas que o evangelho moderno propõe. E por causa dessas falsas linhas de chegada, a gente tem uma falsa vida de oração, né? O Charles Finney, ele falava uma coisa muito boa. Me mostra um homem que fala muito e eu te direi que ele ora pouco, né? Então, quando a gente olha para a igreja e para os ministros que nós temos hoje, os jovens que nós temos, os adolescentes que nós temos, que provavelmente a grande parte das pessoas que estão nos vendo agora, a maioria deles estão, tipo assim, ansiosos para falar, né? Todo mundo tem o que falar hoje em dia. Eu brinco que
se você não estudou nada, basta criar uma conta no Twitter. E você vira profissional em tudo do nada. Eu me lembro que quando a gente estava tendo alguns problemas de hipergraça, ainda estamos, né? Mas no Brasil, quando estava isso latente, lá no começo da pandemia, eu me posicionei e eu apanhei muito no Twitter, porque eu disse, gente, vocês não vão resolver esse problema aqui no Twitter. Mas a verdade é que nós temos muito o que falar, porque nós estamos ouvindo pouco, né? É aquela coisa de, quando nós olhamos para a revelação do trono em Apocalipse 4, não existe muito que mudar do que se fala, porque nós estamos tão estatelados, eu não sei uma palavra boa, mas nós estamos tão fascinados, extasiados por aquilo que a gente está vendo, que nos falta repertório, né? Então, você culminou toda a sua fala na prática diária, e eu acho que eu no começo, sabe, Tamiris, da minha vida, principalmente como ministro, as pessoas me perguntavam sobre constância, né, e sobre vida de oração, e eu tinha e ainda tenho muitas coisas profundas e teológicas para falar. Mas conforme eu fui pastoreando, eu vi que nada é mais eficiente do que falar para ele assim, mano, separa pelo menos 20 minutos do seu dia, depois 25, depois 30, depois 35, depois 40, né? E eu, tipo assim, eu sou igual você, eu não sou uma pessoa muito, tipo, organizada com o meu horário, digamos assim. Rotina, né? Mas nos últimos 2, 3 anos eu tenho aprendido o valor disso, porque eu percebia que muitas coisas da minha vida eu estava falhando em muitas coisas da minha vida por conta de rotina, né? Já a Bru é alguém que consegue ter uma rotina melhor do que eu. Mas, sem dúvida, a gente vai culminar nessa falta de uma devoção diária, e a gente queria talvez entrar nisso, mas antes disso eu queria talvez puxar um pouquinho mais desse assunto das falsas linhas de chegadas, né? Porque é muito latente em você, enquanto você estava falando, como é latente em você a sua veia profética, né? A maneira como você fala, o jeito que você comunica, e nada melhor do que falar sobre essas coisas do que os profetas. Como dizia o Gregório, os profetas eles foram feitos para os lugares altos, né? Então, eu fui muito influenciado pelo Gregório, não posso dizer que ele é um pai para mim, mas eu fui muito influenciado e eu queria muito que a gente tocasse um pouquinho mais nisso, que você pudesse falar mais dessas falsas linhas de chegadas, né? Porque a verdade e eu acredito que nós somos moldados, né? A palavra para alma vivente em Gênesis 2:7, essa palavra no original ela é nefesh. Essa palavra significa fome, garganta. Então nós somos o que desejamos, nós somos fome. O ser humano é fome. Então o nosso dia a dia é sobre moldar a nossa fome. Então tem dia que a gente vai tem dia que a gente vai acordar sem vontade. Mas como nós podemos moldar a nossa vontade, né? E isso fala muito de olharmos para coisas superiores, né? Então, não sei, eu sei que isso não é bem uma pergunta, mas eu queria muito que só você falasse mais sobre esse alvo superior, sabe? Esse desejo superior, porque se os jovens, se nós não temos isso, se nós não vemos propósito, nós não entendemos o processo. Então, eu queria muito que você falasse mais disso, assim, pra gente. Acho que uma coisa que o apóstolo Paulo resume bem, e a gente usa geralmente, pessoas usam só no velório, né? Que é que se os nossos olhos, se a nossa expectativa está só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Geralmente você usa isso, né? Vai fazer um velório, morreu Arão, a varoa do Senhor, e você fala, nossa, se os nossos olhos estiverem só nessa vida, nós somos mais miseráveis. Mas eu admiro tanto o apóstolo Paulo nesse sentido, porque ele foi um cara de sucesso ministerial, se você olhar, né? Ele foi um cara de muito sucesso ministerial antes mesmo de caminhar com Jesus.
Sim. Fariseu de fariseus, crescido aos pés de Gamaliel. O cara era o cara. E aí, esse mesmo cara, que para mim é violento, eu acho que no fim da sua vida ele fala: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Deus, porque eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar da comunhão do seu sofrimento, ser conforme a ele como se fosse na morte, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Esse cara que, meu, se alguém podia falar alguma coisa, era Paulo. Porque depois de todo o zelo que ele carregou pelo Senhor, encontrou o Senhor Jesus, e aí pronto, agora mudou. E sofreu por causa disso, importa, né? Foi, o chamado dele é esse: importa você saber quanto que vale sofrer pelo meu nome. Segura aí. E o cara suportar todas essas coisas. E ele dizer coisas como: eu fui no... Né, conheço alguém... O cara, então, assim, eu conheço alguém que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não era lícito falar. O cara era o cara. E aí ele chega pro fim da vida e ele fala assim: mas eu quero conhecer a Cristo. Quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, ele está dizendo: eu quero interessar essa carta aqui àqueles que foram chamados para ser santos e chamados para o conhecimento do Filho de Deus. Sim. Ele resume de novo o verdadeiro chamado do crente, né? E essa é a pergunta que fica para todo mundo: qual que é meu chamado? Qual que é meu chamado? Eu quero saber meu chamado. Se eu vou... E geralmente o chamado está resumindo aí: se eu vou pregar ou se eu vou cantar. Sim. Eu nunca vi um ministério tipo assim, na escritura, que é resumido em cantar e pregar. Nunca vi. Cara, não tem. E ministério não é uma coisa que eu faço, assim. Isso para mim é muito louco. A galera tá correndo atrás do ministério porque não entendeu ainda. O ministério é de Cristo, né? Eu agora entendi que o meu ministério é que eu vou ser apóstolo, eu vou ser profeta, eu vou ser isso. Isso são pessoas, são dons que o próprio Cristo entregou para a sua igreja. Não sou eu que faço meu ministério. Sim. Só como é que eu vou saber, né? Se a gente olha hoje, e essa coisa que é vendida. E é por isso, cara, eu tenho uma briga eterna, assim, acho que dentro de mim. Eu reluto muito com rede social. Eu sou uma pessoa extremamente reservada. Se me deixar 30 dias trancado em casa, 30 dias eu vou ficar em casa e vai estar tudo bem, eu não preciso de E não vai comunicação. fazer nenhum stories, né? Nem nenhum stories. Eu sou também. E o povo fica, inclusive, cobrando e tal. Mas por quê? Porque a gente olha hoje, é tudo pronto, é tudo bonito, é tudo no filtro. Tá todo mundo já... Ninguém vai mostrar a treta dentro de casa, não. Então, quando a gente olha pro cara lá em cima, nós pensamos que ele tem sucesso. De novo, é por isso que eu te falei a respeito de Balaão. A gente olha, a definição de sucesso do crente virou, infelizmente, o dom que o cara tem. Só que Romano vai dizer que o dom é irrevogável. Aí eu fico assim: beleza, o cara pode ir pro inferno falando em línguas. Entendeu? E não sou eu que vou dizer se ele vai pro inferno ou não. É o Senhor, é a vida que ele tem. Só que é viver uma vida olhando os troféus das pessoas, que elas venceram onde Cristo não está. Isso para mim é terrível. Sim. Eu não quero vencer em qualquer lugar. E tem gente que só quer vencer. Eu quero vencer, você vai vencer de todo jeito. Eu não quero vencer em qualquer lugar. Eu quero vencer a corrida. Eu quero vencer e ser como o vencedor que não tolerou Jezabel, e ser como o vencedor que não foi morno. Eu quero ser como esse vencedor, que ao vencedor é o cordeiro quem coroa, e não os homens quem coroam, entende? Então, como os prêmios ficaram mais fáceis, e as recompensas, elas são externas, elas são visíveis, dá a impressão para nós de que Deus está no negócio. Aí eu olho hoje e as pessoas dizem assim: cara, Deus tem me dado tudo que eu queria, tudo que eu orei, tudo que eu pedi. Isso me soa mais como o juízo de Deus do que com a bênção de Deus. Quando eu olho para Romanos capítulo 1, Romanos está escrito assim: Deus lhes entregou as suas próprias paixões carnais. Porque tendo conhecido a Deus, não o adoraram como Deus. Então, quando eu vejo esse padrão de que as pessoas colocaram diante dos seus olhos, o Cristo que elas pregam hoje é o diabo que eu encontrei na Escritura. A única pessoa que eu vejo na Escritura inteira falando: olha, se você me adorar, eu vou te dar glória, eu vou te dar reino, eu vou te dar pão, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, é o diabo. Jesus nunca falou sobre isso. A palavra de Jesus ainda é: olha, você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que, de novo, o evangelho não é assim tão bonitinho. A gente está querendo
por causa, lógico, acredito que é uma coisa histórica, inclusive, né? Separa, né, a alma, o dualismo entra aí, o humanismo entra aí, entra todo mundo no meio do caminho. E aí a galera faz uma salada e diz, agora se Deus está me abençoando, se a porta abriu, é porque eu estou no centro da vontade de Deus. Mas ganhar tudo aquilo que eu queria e me soa muito mais como o juízo de Deus. Então, isso me assusta, que o falso evangelho foi tomando lugar num ponto que as pessoas chamam de aprovação de Deus, o que soa mais como o juízo de Deus, que é do jeito que eu quiser viver, eu estou vivendo, e Deus não tem a ver com a minha vida, sabe? Então, esses prêmios, assim, olhar a rede social, e aí a galera acha que é isso, ter dinheiro, ter fama, ter uma música que estourou no Brasil. Cara, eu vou te falar, eu tô para lançar uma música que fiz ontem mesmo eu fiz a guia. Cara, é o tipo de música que você vai lançar que você fala assim, eu vou apanhar com isso aqui. Você sabe que você vai, Jesus, por que eu tô gravando esse trem? Eu inclusive, falei pro Senhor no final do ano passado, falei, não vou gravar nada em 2022, vou ficar quieta, vou ficar na minha. E eu não falei nem pro Daniel, meu esposo, não tava sabendo desse meu posicionamento, dizer, Senhor, vou ficar off. E aí o Mark, a gente estava aqui no final do ano, e o Mark estava aqui, ele, Deus está me falando, ele deu uma palavra, ele nem sabia, ninguém sabia. E ele deu uma palavra muito certeira, não vai ficar quieta não. Eu falei, Senhor, tá bom. E aquela mesma semana o Senhor me deu uma canção, e ela fala assim, no começo da música, o superficial é fácil de alcançar. Uma canção aqui e uma agenda lá. Mas eu não nasci para saciar a expectativa pública, eu nasci para adorar. Leva-me além, para contemplar a tua beleza, que vale mais que dinheiro de cachê. Porque se eu ser chamado seu amigo, me impressiona mais do que os likes que eu ganhei. E, cara, eu posso te falar isso. Eu cheguei lá. Tem coisa que o povo quer na vida, e eu cheguei lá. Eu nunca quis, de verdade, eu nunca quis. Eu nunca quis cantar valendo, assim, pra ser, vou ser uma cantora. Eu nunca quis cantar, meu negócio era dança. Eu sou apaixonada por dançar, por mim eu ia dançar pelo mundo, assim, eu acho. Pelo mundo, assim, né, na sala da minha casa aqui. Mas, cara, foi uma coisa, inclusive, que eu abri mão, porque ou eu fazia uma coisa, eu fazia outra, e foi obedecendo ao Senhor. Mas eu olho para isso e eu vejo que cheguei lá, tive os likes, tive milhões de visualizações, música chegou, sei lá aonde. E aí? Nada disso, uma vez que você encontrou com a beleza de Jesus, cara, e não tô te falando, assim, Deus sabe, a gente pode falar aqui até, não tô te falando de um lugar tipo assim, não, porque eu encontrei com a beleza de Jesus e isso não me convence, você entende? Os títulos dos homens não me convencem, a beleza, o glamour dos homens não me convence, porque eu fui convencida pela beleza de Jesus. Então, uma vez que eu contemplo a beleza de Jesus, todo o resto perde a graça. Então, o que é um like? O que é um... o fulano me chama para ministrar na conferência tal. Eu não tô nem aí. Eu tô 2 anos trancado dentro da minha casa, vai fazer 3 anos que eu tô nos Estados Unidos, e as pessoas, literalmente, acho que vocês entendem bem isso. As pessoas me chamam de loucas. Assim, não, por que você abandonou o Brasil? Cara, eu não abandonei o Brasil. O Brasil continua nas minhas orações. O Brasil continua nos meus jejuns. O Brasil continua diante do trono de Deus através da minha vida. Tá lindo. Mas o Senhor me chamou. Sim, mas eu estava no auge do ministério. Você estava fazendo a vida. E daí? O ministério não é meu. Isso não é ministério. Isso não é ministério. Fazer agenda semanalmente, todo final de semana estar numa igreja, para mim não é ministério. E chegou um ponto que eu percebi que isso, e acho que é lindo que o Senhor parou isso no Brasil. Tem gente ainda forçando a barra para voltar, né? Mas o Senhor parou isso no Brasil. A pandemia não tinha agenda para ninguém. Não tinha como fazer agenda. E aí chega na hora que você fala assim, tá bom, vamos rever. Onde é que está meu coração? Quem parou antes porque Deus parou, não se sentiu bloqueado, entende? Não ficou ali, esforça daqui, esforça dali, precisa desesperadamente fazer uma agenda para encontrar seu valor, porque em Cristo não achou faz tempo, porque não encontra na sua vida de oração faz tempo. Aí o que acontece? Como a gente tem sede, como a gente tem fome, como você falou muito bem, o cara não se sacia na vida de oração, ele vai se achar na opinião pública. Só que um dia o povo ama ele. No dia seguinte o povo não ama mais. E aí ele começa a se moldar, ele vira Saul. Ele vira Saul porque ele quer segurar.
ele vira Jeroboão, que ele quer segurar o povo, dizendo, não vai para Jerusalém não, porque o dia que você chegar em Jerusalém, você vai descobrir que eu não sou assim, um homem tão de Deus, não. Não vai até a Sim. presença do Senhor, não, que você vai descobrir que eu não confio no Senhor. E aí, né, a gente olha para Jeroboão, vem o profeta Aías, ele profetiza contra o cara, fala assim, ó, você vai morrer. A sua casa, quem morrer de Jeroboão, os cães vão lamber, né, e tal. Ele dá aquela primeira palavra, mesmo que se repete depois para Jezabel, mas ele olha para aquilo, a Bíblia diz que Jeroboão estende a mão para matar o profeta, não consegue. Quando ele não consegue, ele fala assim, então senta aqui na minha mesa, vamos lá comer comigo. Quanto que a gente não viu disso? A hora que o Senhor fala, vou te corrigir, primeiro o cara se levanta, ele fala, não posso me levantar, agora deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quais são os nomes agora que eu posso me associar, para ver se o povo ainda pensa bem de mim, sabe? Sim, o Senhor sim. já te retirou, mas eu vou ver se o povo ainda pensa bem de mim. É como Saul fazia. E aí a gente vê aquela geração Davi e Saul voltando tudo de novo, porque nós saímos do lugar secreto, nós saímos do lugar de oração. Eu admiro, é Jesus, né? Mas eu olho para a vida de Jesus, ele no auge, trem pegando fogo ali, avivamento, né? Milagre, a gente chamaria de avivamento, milagre, sinal, maravilha. Aquela coisa toda rolando. E Jesus some. Ele vai orar. Gente, o Filho de Deus parou para orar. Por que a gente tá achando que a gente é melhor que o Filho de Deus, que a gente não vai parar para orar, que tá tudo certo? Não, eu aguento, eu seguro meu coração de boa, não preciso de Deus para se meter no meu ministério, sabe? Eu olho para Marcos 1 e 2, aí vem Pedro e fala, Senhor, a Bíblia diz que ele procura o Senhor diligentemente a madrugada inteira. E ele não encontra o Senhor Jesus. Quando ele encontra o Senhor Jesus, ele fala, Senhor, todos te procuram. Jesus olha para ele, não fala nada e desce. E para mim, eu fico imaginando essa cena, é quase como se Jesus está falando assim, como é que você está me procurando a noite inteira? Tá todo mundo me procurando. Você não sabe onde você vai me achar? Você não sabe que eu estou no lugar de oração? E tem gente procurando Deus diligentemente, está procurando Deus em cima do púlpito, microfone na mão, varrendo a igreja, limpando o banheiro, indo fazer evangelismo na rua, e está procurando Deus. Sim, e aí, esquece. E eu não estou dizendo que as outras coisas não são válidas, mas eu não vou encontrar Deus em cima do púlpito. Eu não vou para o púlpito para encontrar Deus. Eu não pego o microfone para encontrar Deus. Eu pego o microfone porque eu encontrei Deus e ele me guiou. Quando eu olho para 1 Samuel 16, eu amo essa passagem. Chega ali, Deus tinha rejeitado Saul. E aí tá lá Samuel resmungando, né? Que não deve ser fácil para um profeta investir no... Primeiro ser rejeitado, depois investe no cara e o cara, né? Aquela bênção. Aí, beleza. Aí lá vai o Samuel chateado. E o Senhor fala para ele, até quando você vai ter pena de Saul? Enche um chifre de azeite. E Deus não fala para ele, vai. Deus fala para ele, vem. Sim. Vem e eu te enviarei. O problema é que a gente vai lá, né? Esse de azeite, agora eu vou. Mas eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não me enviar. Esse é o ponto. Então, acho que essas falsas expectativas, esses falsos prêmios de que se a minha música estourou, eu sou um homem de Deus, são, na verdade, nada mais, nada menos do que a ponta ali do iceberg mostrando o caráter do órfão. Porque eu não me encontrei como filho, porque eu não aprendi com o Espírito esse clamor do Abba Pai, eu não permiti que ele gerasse isso no meu coração, agora eu tento achar meu valor, eu tento suprir isso tudo nas expectativas das pessoas e até mesmo dentro do ministério. Yeah. Cara, eu tava... não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu vou falar. Tava te ouvindo aqui e pensando em muita coisa, né? E eu entendo muito do seu sentimento de deixar coisas para trás. Não, eu também eu e a Bru, a gente tem experimentado muito de, entre aspas, sucesso em muitas coisas, né? Então, a gente tem 28 anos, 2 filhas, temos igrejas que a gente plantou, literalmente, a gente foi lá, fez a primeira reunião, gerou os discípulos, plantou a igreja, saiu, né? Então... E hoje a gente está aqui fazendo a mesma coisa. E eu percebo que eu tive muitas oportunidades, assim, muitas, inúmeras, de perder o foco, né? Perder, tipo, vir para lá, vir para cá. E, na verdade, essas propostas e essas possibilidades, elas são muito sutis. Voltamos.
essas propostas, essas possibilidades, elas são muito sutis, né? Às vezes as pessoas acham que essa perca de direção na caminhada, ou essas falsas linhas de chegada, esses atalhos, né? Esses atalhos, eles são, nossa... Tipo, a favor de Deus. Do nada, ele parece um anjo brilhando, né? Mas não, são coisas muito simples. E da mesma maneira, eu creio que são coisas muito simples e princípios inquebráveis nas nossas vidas que nos protegem de ser quebrados futuramente, né? E para a gente caminhar para o fim mesmo, até porque live muito grande é muito chato, eu queria, tipo, que se você pudesse dizer coisas na sua vida que não precisa ser uma ou duas, se você não tiver uma lista, você pode só falar um pouco, que você mantém perto do seu coração, que são coisas que te protegem. Tipo assim, cara, eu tenho essas coisas na minha vida e essas coisas me protegem para que eu não erre. Porque, princípios. Porque eu conheço muita gente, eu sei que você também, e embora eu admire e saiba que você é de Deus, eu sei que a Tamires não é um super-herói. Eu sei que se você tivesse sozinha e se você tivesse só você no mundo, você já tinha tomado as decisões erradas. Então, assim, o que você carrega em você, que você diz assim, cara, se não fosse essas coisas... Isso aqui me protege, né? Se não fosse essas coisas, eu, tipo, já teria me quebrado. Sim. Cara, a primeira coisa para mim, que acho que é o princípio mais alto que eu tenho na minha vida, e talvez até por causa dele, às vezes eu tenha tido a sensação de que eu tenha quebrado a cara, mas é a obediência. Eu sou radical na minha obediência. Radical, assim, radical. Radical com obediência, radical com verdade. Eu sou o tipo de pessoa, quando era nova, quando eu tinha uns 10, 11, até uns 12 anos, assim, eu lutei muito, mas muito, contra a mentira. Eu não conseguia falar a verdade por nada nessa vida, nada. Sabe o que é nada, nada? Eu não conseguia falar a verdade. Era a luta da minha vida, cara. Eu sofri para abandonar o pecado. Para mim foi muito difícil. Então, toda vez eu ia lá, eu voltava e falava, e eu lia na escritura, assim, né? O pai da mentira é o diabo. Eu falei, mano, eu tô lascada. Eu preciso. Eu voltava lá. E pra mim não era uma coisa assim, sabe o que é? Foi um mal entendido. Não, pra mim, ô fulano, eu tô lutando contra a mentira, você me perdoa, eu menti pra você. E, sabe, assim, radical por causa da verdade. Então, hoje em dia, anos depois, eu sou o tipo de pessoa, se você me perguntar que oração agora, eu vou falar pra você 6h43, não são 6h45. Porque não são 6h45, são 6h43 pra mim. Só que isso só foi gerado em mim por causa da obediência à palavra de Deus. Então, muitas coisas que eu queria fazer do jeito que eu queria fazer, eu não fiz por causa da palavra de Deus. Inclusive, assim, para mim, vindo muito nova, né, no contexto cristão, no contexto religioso, até não posso nem dizer cristão, mas no contexto religioso, dentro da igreja ali há muito tempo, o problema da obediência para mim era tão grande que eu obedecia tão cegamente que eu até quebrei a cara muitas vezes, porque eu obedecia, porque não, é liderança, eu vou obedecer, acabou, porque autoridade é autoridade, eu era assim, radical, até eu encontrar o equilíbrio do que a Escritura estava dizendo sobre honrar autoridades, etc. Mas a obediência me guardou. E é a obediência à Escritura que me guardou. A obediência aos homens me fez quebrar a cara, mas a obediência à Escritura me guardou. Então, hoje o que me guarda é a obediência à Escritura em todas as áreas da minha vida. Então, eu sou uma mulher submissa ao meu marido. Tipo assim, eu não abro uma agenda, na verdade, minha agenda nem tá aberta, mas eu não vou dizer assim pra você, eu vou ali pregar, eu vou ali fazer isso, aquilo, sem a concordância do meu marido. E aí pode chamar de machismo, pode chamar do que quiser. Eu só profetizo da cabeça coberta, você entende? Tipo, pra mim é isso. Só que por quê? Porque é bonito? Porque é mais fácil? Não, acho que não. Mas porque tá escrito. Porque tá escrito. Então, a primeira coisa para mim é o nível de obediência. A segunda coisa que eu tenho de manter, óbvio, o relacionamento com o Senhor é de sempre sondar meu coração. Por quê? Eu acho lindo quando a Escritura está dizendo que naquele dia ele vai revelar as intenções do coração. Sim. Então, talvez nós estamos fazendo coisas muito bacanas, muito legais. E por que nós estamos fazendo essas coisas?
Então eu sempre ponho meu coração de volta na balança de Deus. Senhor, me sonda, me conhece, prova os meus caminhos. Prova as minhas intenções. Por que eu estou fazendo isso, Senhor? Eu duvido de mim mesma. Sabe? A gente confia muito em si mesmo. Eu duvido de mim. Será mesmo? Será mesmo que isso aqui é de um coração puro? Espírito Santo, vem aqui, julga meu coração. Espírito Santo, vem aqui, ser juiz sobre o meu coração. Põe o teu prumo, né? Como diz a Escritura. Põe teu prumo sobre o meu coração. Essa é uma outra coisa. Outra coisa é que eu vivo em família. Não acredito em ninguém que caminha sozinho. Não acredito. É impossível você viver o evangelho sozinho, sem a família de Cristo. Eu amo quando Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 3. Ele diz, agora me ponho de joelho perante o Pai de quem carrega o nome da família. Pera, se Deus carrega o nome da família e o filho só faz o que vê o pai fazer, eu não posso andar desvinculada da família. Eu presto contas da minha vida. Então, eu não presto contas da minha vida publicamente. Então, essa é outra coisa. A minha obediência é pôr meu coração na balança do Senhor toda vez, para Ele sondar as minhas intenções. Eu presto contas a uma família, mas eu não presto contas a uma vida pública. Tipo assim, tem gente que tá aí, não tem mais o que é íntimo, sabe? Não tem o que é íntimo e o que é do mundo. Aí a pessoa se perde nisso, porque ela quer agradar o mundo inteiro, ela se perde de quem ela se perde do que Deus quer. Então eu não presto conta da minha vida no sentido, sabe, da minha intimidade. A minha intimidade não é pública. Nisso eu me guardo muito, eu sou até chata, eu me guardo demais, mas eu presto conta da minha vida. Eu tenho pastor, eu tenho liderança, eu presto conta da minha vida para o meu marido, eu presto conta da minha vida para os meus irmãos, eu presto conta da minha vida, sabe? E aqui em casa nós temos um lema, acho que eu estou de volta, minha bateria está indo embora. Eu acho que foram bastante coisas aí, mas aqui em casa a gente tem é quase que um contrato não verbal, assim. Um contrato verbal, não escrito, assim. Todo dia, desde que a gente se casou, desde que a gente noivou, na verdade. A gente aqui não namorou, a gente só noivou e casou. Mas todo dia toda semana, pelo menos, a gente se pergunta isso. Amor, você vê o fruto do Espírito em mim ainda? Você vê a ação do Espírito na minha vida? A gente não é perfeito. Mas você vê o fruto do Espírito em mim? Isso é verdade para você? E se fala não, nós vamos atrás de arrepender, nós vamos atrás de... Ó, tem uma coisa errada aí que... Peraí, que você não está dando mais espaço para o Espírito Santo. Então, é conferindo em família. Não é só tipo, eu, Senhor, boto meu coração aqui na tua balança. Eu boto meu coração na balança dos meus irmãos. Então, eu acredito que isso nos causa segurança. Não andar só, isso nos causa segurança. Mantendo uma vida comum, de comunhão com a igreja, né? A comunhão do Espírito. Muita gente fala da comunhão do Espírito e para mim, sem a comunhão do Espírito, você não tem o amor do Pai, você não tem a graça do Espírito, você não consegue reconhecer. Você precisa da comunhão do Espírito. Mas a comunhão do Espírito não envolve apenas o relacionamento com o Espírito Santo, ela também envolve o relacionamento com a noiva de Cristo, né? Que é isso. Acho que são as medidas protetivas mais básicas, assim. Muito bom. Gostei muito. Principalmente o último tópico é um fundamento aqui em casa também, né? Sim. E, cara, pra gente não prolongar muito, eu queria te agradecer de verdade. Eu sei que, não, a gente não se conhece, então você deu um voto de confiança também pra gente. Tipo assim, tomara que não seja uma pegadinha pra gente lançar. Mas eu fiquei muito feliz, a gente ficou muito honrado mesmo. A gente está em todo um processo de lançar essas lives, né, no final do mês. Vai ser tudo gratuito. Então, para isso, a gente está contando com amigos e pessoas que podem nos ajudar a agregar voz mesmo, né? E foram propostas muitas pessoas, eu não aceitei quase nenhuma, mas quando propuseram o seu nome, eu falei, não, ela eu gostaria de ter um papo. Então, foi muito legal. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. Muito honrado. Obrigado. E a gente deve ir em Kansas em breve. A gente vai se visitar, vai visitar você aí. Combinado. Se você quiser sair, a gente vai só dar uns avisos aqui, aí você já pode ficar liberado. Gente, obrigada. Obrigado. Vocês, um prazer. Tchau. Prazer. Gente, vocês que ficaram aqui com a gente,
Vou só dar uns avisos rapidinhos, eu e a Bru, pra gente dormir também, que são 10 para 1 da manhã aqui já. Amigos, essa foi a live com a Tamires. A gente vai ter outras lives semana que vem, mas todas essas lives aqui, elas são só uma espécie de amostra te chamando para o nosso evento totalmente online, totalmente gratuito que vai acontecer na última semana de junho e primeira semana de julho. 27 começa e são 4 dias de live. Eu quero falar aqui com vocês que no nosso perfil, tanto meu, quanto da Bruna, quanto na Good Villas, tem um link de inscrição, ok? É gratuito, gente. Só se inscrever lá. E quem se inscrever vai ter direito a essas aulas gratuitas por algum tempo. Isso vai ficar online para vocês lá. Vocês vão poder continuar vendo isso durante um tempo. Mas só para quem se inscrever, ok? Gente, obrigado pela presença de vocês. Até semana que vem.